Bom, voltamos à Europa. Novos bombardeios perto da usina nuclear de Zaporizhzhia preocupam as autoridades. Então a gente segue para a cidade de Odessa com o nosso correspondente Luiz Kawaguchi. Luiz, o que já se sabe sobre essas explosões? Inclusive o chefe da agência de energia deu declarações por aí. Exatamente. O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, o Rafael Grossi, ele disse que aconteceram diversas explosões neste domingo ali próximos à usina de Zaporizhzhia, que fica aqui no sul da Ucrânia. A maioria dessas explosões aconteceu na manhã de domingo e foram dezenas. Segundo os representantes da AIEA que estão ali que estão acompanhando a operação dessa usina, foi possível ver, inclusive, ali das janelas da usina essas explosões, mas a princípio não há informação de que tenha havido algum tipo de vazamento radioativo, ou seja, não houve vazamento radioativo. Mas algumas instalações secundárias da usina foram, de fato, atingidas. A IEA ainda está fazendo um levantamento do que foi destruído. O grande risco ali na usina de Zaporizhzhia não é que caia, por exemplo, um míssil ou uma granada de artilharia diretamente em cima do reator nuclear. Isso porque esses reatores, eles têm uma cúpula protetora muito forte, então precisaria de um míssil muito poderoso para explodir esse reator nuclear. Não é o que aconteceu, aparentemente não foram foram mísseis mais fracos que foram utilizados ali, só que tem um problema. A usina de Zaporizhzhia, não só de Zaporizhzhia, mas as usinas construídas nesse modelo aqui, que foram construídas até com projeto soviético, elas precisam de que o seu material nuclear seja refrigerado o tempo inteiro. E essa refrigeração é feita com bombas que bombeiam água para dentro do reator nuclear e para as piscinas que acumulam material nuclear já usado. E essas bombas dependem da infraestrutura ali que está em volta do reator. Se essa infraestrutura é destruída e as bombas param de funcionar, aí você tem um superaquecimento da usina e aí sim vazamento de material nuclear. Por isso que a Agência Internacional de Energia Atômica está tão preocupada com esses bombardeios. Não é que haja uma explosão, um tiro direto contra o reator nuclear, não tem esse risco, mas sim que instalações aí secundárias que fazem a refrigeração desses reatores sejam destruídas. Luiz, e no fim de semana, principalmente nesse domingo, a Rússia lançou pelo menos 400 ataques contra o leste da Ucrânia. E o que já se sabe, a violência está aumentando? Então, na verdade, a guerra está mudando de direção. A gente teve há mais ou menos 10 dias aí a libertação, aqui na frente sul, bem próximo de onde eu estou, da cidade de Kherson, que era a única capital provincial que a Rússia conseguiu dominar no início da guerra, e agora ela foi libertada há cerca de 10 dias. Então, a batalha aqui no sul está um pouco mais lenta, exceto por esses bombardeios próximos de Zaporizhzhia. Muitos das tropas russas, acredita-se, analistas de inteligência acreditam que elas foram mandadas aqui do sul para o oeste, para o leste, perdão, para a região de Donbass. E por isso a gente está vendo um número de ataques muito maior feitos pela Rússia contra tropas ucranianas ali na região de Donbass. O presidente Volodymyr Zelensky, que trouxe esse número ontem à noite, falando que ocorreram mais de 400 ataques ali na região de Donbass. Ele diz que não são tão intensos, isso não está acontecendo de forma tão intensa quanto lá em abril, maio, que a Rússia realmente se voltou para atacar e conquistou várias regiões ali no leste do país, mas mesmo assim é mais do que as autoridades ucranianas estavam esperando para esse período de início de inverno, onde fica mais difícil combater.